amigas, amigos, há alguns dias atrás, depois do atentado lá em Blumenau na escola, com a situação infeliz da morte de 4 crianças, nós postamos, né, uma fala sobre o que nós percebemos enquanto profissionais da área de saúde mental sobre o tema. Mas eu resolvi ampliar um pouquinho a conversa com vocês nesse vídeo. Então eu vou falar um pouquinho do que eu vejo e do que eu sinto sobre a questão desses atentados em escolas. Não podemos resumir os problemas das escolas ao atentado que levou à morte a professora ou que levou as 4 crianças à morte, né? Mas há várias outras situações de violência que acontecem nas escolas, seja por bullying, né, seja por agressões de profissionais com crianças, de crianças, entre elas, jovens, entre eles, contra os professores, contra funcionários, pais que agridem professores, né, nesse contexto todo esse processo que nós estamos vendo, né? Tudo isso, dentro da minha perspectiva, faz parte de um mesmo pacote. Um pacote que envolve questões que a sociedade consegue observar e outras situações que geralmente a nossa sociedade prefere ignorar. Situações bastante sérias, né? Como nós víamos há poucos dias um vídeo que viralizou de uma menina autista, né, que foi vítima de bullying na escola, e que essa situação, né, ela foi trazida a público e que a diretora, né, foi filmada acusando, né, que o problema todo teriam sido aqueles que filmaram a situação, né? Que todo o problema que a escola estava vivendo era culpa de quem tinha divulgado a situação. Isso é bastante grave e isso reflete para mim a postura da nossa sociedade, que prefere transcrever uma realidade para uma outra realidade que não é boa, mas que faz com que as pessoas se sintam aparentemente confortáveis. Então, quando a gente vê esses atentados, por exemplo, na escola, né, a gente vê aí a questão do bullying, nós vemos a questão da negligência parental com as vítimas de transtornos mentais, com as vítimas de inúmeras situações sociais que levam a esses comportamentos. Nós vemos, né, a falta de segurança nessas instituições, a gente vê, né, a falta de profissionais, de estruturas de apoio para a escola, para professores, para os alunos, para os pais, para a comunidade, né? E como eu falava, né, um grande problema
que está atrás disso tudo são faltas na estrutura política social do nosso país. E aqui eu não estou defendendo nenhuma ideologia, eu não estou defendendo nenhum tipo de governo, porque nesses anos todos, né, que eu vivo, né, eu cresci nesse país, a negligência sempre existiu. Tanto no campo da educação quanto no campo da saúde. Um descuidado social completo. Né? Eu ouvia, como eu diria, en passant ontem, uma colocação, vou discutir qual estado, para não discutir e achar que nós estamos defendendo alguma ideologia, é uma defesa de retirar dinheiro da área da saúde para atender as questões da educação. A área da saúde já tem tantos problemas e é essa postura, não é de retirar o dinheiro de lugares que estão aí gastando o dinheiro do povo brasileiro sem nenhum sentido e sem nenhum recurso real para o nosso bem-estar. Essa é uma abordagem. Mas eu gostaria de que a gente pudesse refletir em algumas coisas. Porque atrás desses atentados, nós temos alguns elementos que nós precisamos refletir sobre eles. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é a espetacularização dos fenômenos de violência, das notícias nesse campo pela parte da mídia. Seja pela parte do noticiário, mas também pela parte cultural, né? Nós transformamos, às vezes, em aparentes heróis, vilões nos filmes, né? Nas novelas, nas séries, nos espetáculos. Isso é bastante perigoso. E eu estou começando desse lugar porque nós precisamos repensar como que essas coisas chegam à nossa população. E como o próprio interesse político e econômico das classes que ordenam, né, essas políticas socioeconômicas querem que as coisas sejam vistas. Sem nenhuma preocupação real com as vítimas de tudo isso. Porque a notícia, né, mesmo que ela seja verdadeira, a forma como ela nos chega, ela está envolvida de ideologias. Ela está envolvida de interesses econômicos, ela está envolvida de interesses políticos. Né? Se fala dos atentados, e aí eu acrescento os atentados que acontecem em outras partes do mundo, lembro de outros atentados à escola que aconteceram recentemente no Brasil e muitos que acontecem frequentemente nos Estados Unidos, a discussão por um outro elemento importante, que é o aumento do acesso a armas de fogo pelos jovens e as crianças, isso é pouco discutido. E é pouco discutido porque a indústria é armamentícia do mundo.
a indústria da guerra, da violência no mundo, que é uma das indústrias mais ricas da nossa sociedade, ela não tem interesse que isso seja discutido. E ela paga, né, para que os políticos defendam, né, essa permanência de acesso às armas. Né? Ela paga para que a mídia não trabalhe esses temas da maneira que nós precisaríamos de discutir e repensar. Ao contrário, desenhos aparentemente infantis estimulam a violência, tem presença de armas. Né? Eu me lembro, há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa na TV aberta do mundo, em vários países, quais os horários em que você via maior violência e que as pessoas esperavam que isso acontecesse depois das 22 horas, e os horários com presença de maior violência eram nos horários da tarde, né? Inclusive, né, através dos desenhos animados. Nós podemos ver aí, né, nós temos aí desenhos que só falam de violência. Tom e Jerry e muitos outros, né, o Pica-Pau, aquele bicho que corria muito, eu não me lembro do nome do desenho, os filmezinhos de séries, né, infanto-juvenis, promovendo violência o tempo todo. Então, esse é um outro fator que dificulta se trabalhar, né, e que faz com que crianças e jovens que já tenham dificuldades tenham uma eclosão desse comportamento de violência muito mais fácil, ou que desencadeie esses processos que levem a esses tipos de conduta. Nós não podemos nos esquecer da vulnerabilidade que os nossos jovens vivem, porque eles estão, né, sujeitos a ideologias extremistas. E todas as ideologias extremistas, elas defendem a força, né, como instrumento de poder, sejam elas de direita ou de esquerda. As ditaduras da história da humanidade, né, sejam as ditaduras fascistas, que são ditaduras de direita, ou as ditaduras comunistas de esquerda, na história da nossa humanidade, elas são extremamente cruéis. E os jovens, eles estão sujeitos a isso. Eles recebem essas informações e muitas vezes elas são trazidas com uma pintura, né, com uma máscara, como se isso fosse muito importante para a vida delas, e elas, vivendo uma baixa autoestima, acreditam que a violência possa lhes dar essa condição de poder que elas acreditam precisar. Um outro elemento importante, né, associado aí com essas mensagens extremistas, é a disseminação de discursos misóginos, racistas, né, discriminatórios, que não ajudam a ninguém. Em vez da gente buscar compreender, em vez de buscar entender cientificamente determinadas situações, por exemplo, no campo
da ideologia de gênero, que é um fenômeno que está sendo discutido aí, discriminado, e às vezes com ideias que não são verdadeiras, né? São ideias preconceituosas que as pessoas carregam, mesmo que eles sejam cientistas, que eles sejam médicos, que eles sejam religiosos, educadores, eles não pararam para estudar esses temas, eles não se permitem ver o que a neurociência, o que a ciência nos traz sobre essas situações, né? E isso não faz bem para ninguém, né? Falta de respeito, né, não leva ninguém a crescer. Ninguém a crescer. Ao contrário, destrói uma sociedade. Discriminação é preconceito, e preconceito não auxilia nenhuma condição da criatura, né? E nós temos preconceitos os mais variados possíveis na nossa sociedade, alguns estruturados dentro de nós, precisando serem modificados. E um outro elemento, né, que eu gostaria de trazer, né, que é ignorado, são os grupos online sem restrição por parte das plataformas, que estimulam as condutas mais perversas dentro da sociedade, né? Grupos online que ensinam a se automutilar, a suicidar, a ser violento, a fazer armas caseiras, a se comportar de maneira desrespeitosa e violenta contra grupos sociais. Então, nós precisamos exigir das redes sociais que elas tenham limites, que as pessoas que se utilizam têm direitos, mas elas têm deveres, e que tem coisas que estão sendo usadas que são armas mais violentas, às vezes, do que uma própria arma de fogo ou uma arma branca. Porque um grupo que estimula a pedofilia, a perversão sexual, que estimula a prostituição pela prostituição, né, que leva o jovem a acreditar que beber, usar drogas é algo que ele tem direito e que não faz mal para a saúde, e que ele pode escolher essa situação, que isso não vai ter repercussão na vida dele, né? Essas coisas, elas são elementos nocivos dentro da nossa sociedade, e as plataformas, né, elas precisam, né, ter atitudes mais sérias, mais restritivas desse contexto. Nós precisamos mudar a leitura social de que banaliza a violência, né, e que com isso faz com que atentados como esses que aconteceram permaneçam dentro da nossa sociedade. Saúde mental não é só dar remédio, não é só dizer para as pessoas que elas precisam fazer exercício físico, dormirem bem, né? Um dos elementos da medicina de estilo de vida é diminuir os agentes estressores. E esses elementos causam estresse. Pior do que isso, eles levam à violência, né? E a violência transforma a sociedade numa sociedade doente. Então,
Eu acho que é importante que a gente pense nisso. Eram essas as reflexões que eu queria dividir com vocês. Até breve. Um beijo no coração.